Você trouxe a Bíblia Sagrada? Amém? Vamos abrir em 2 Timóteo, no capítulo de número 1. Vamos ler a partir do versículo de número 7. Todos acharam? Amém? Diz assim: porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor Jesus, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Versículo 9. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte, aleluia, e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Mantenha a sua Bíblia aberta, vamos orar. Pai santo e verdadeiro, eu te agradeço por estarmos aqui e nos dá, Senhor, essa graça de abrirmos as Escrituras e ouvirmos a sua voz, compreendemos a sua vontade. Senhor, nos instrui nessa noite. Eu oro, abre o entendimento do seu povo e derrama sobre eles o espírito de sabedoria e revelação, o espírito do Senhor que traz revelação e sabedoria. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Glória a Deus. Não temos um título nessa palavra. Vou fazer a exposição do texto, amém? Continue com a sua Bíblia aberta, vamos fazer a exposição desse texto. E esse texto é a inspiração de Paulo, o apóstolo, em expor para Timóteo a respeito da tão grande salvação que nos alcançou. E eu vou começar aqui do versículo 9, que é onde é o nosso assunto. Ele vai dizer assim: que Deus nos salvou. Que nos salvou. Eu sei que nós olhamos para a doutrina da salvação e nós pensamos assim: a doutrina da salvação é algo que eu já sei, eu já passei por ela, eu já sou crente há muito tempo, já sou cristão há muito tempo. Mas nós talvez não temos uma pergunta que precisamos fazer: Deus nos salvou de quê? Em Cristo Deus nos salvou de quê? Porque o texto diz que nos salvou. Agora, eu preciso que você entenda, segure na cadeira para entender que Deus te salvou por meio de Cristo. Ele te salvou dele mesmo. Deus salvou o homem por meio de Cristo dele mesmo. Primeiro ponto. Mas salvou do quê? Do quem? De quem? De quem é de Deus. Mas do que ele me salvou? Ele me salvou daquilo que a Bíblia chama ira de Deus. Ira de Deus. Talvez nós estamos com uma carência nos nossos dias, uma carência de compreender que Deus tem dentro dos seus atributos, não só o amor, mas ira. Deus tem dentro dos seus atributos a sua ira, que é santa. A ira de Deus é santa. E a Bíblia vai nos dizer assim, que Ele nos tirou do império das trevas, e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, vai dizer assim, que Deus, por meio de Jesus, nos livra da ira futura. O que isso significa? Que em Atos 17:30, Deus ele marcou na sua agenda um dia que Ele vai julgar o mundo, um dia que Ele vai derramar toda a sua ira contra o pecado. O pecado causa ira na santidade de Deus e faz com que Deus exerça juízo e justiça sobre o pecado. O pecado é algo que não tem conversa para Deus. Existe uma ira de Deus e existe um determinado dia, um determinado espaço da onde Deus vai derramar ira, mas a Bíblia diz assim que Cristo foi e nos resgatou desse lugar onde Deus derramaria a ira e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor.
Aleluia. Então hoje nós que fomos salvos, nós não somos mais alvos da ira de Deus. E quem é o alvo da ira de Deus? Os filhos da desobediência. E quem são os filhos da desobediência? Aqueles que não confessam o Senhor Jesus como Senhor. Todo homem, toda mulher que não crê que Jesus, a pessoa do Senhor Jesus, é a reconciliação de Deus com o homem, este está com um alvo marcado nele, que é a ira de Deus. Aí você diz, meu Deus, existe a ira de Deus? Vamos conferir. Talvez 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo de número 10. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo 10, diz assim: a esperar dos céus, o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. O que isso significa? Deus, Ele colocou dentro do seu calendário, Atos 17:30, Atos 17:30, o Senhor diz: mas Deus, não tendo em conta os tempos de ignorância. Segura aí. Muitos de nós pensamos assim, Deus não leva em conta o tempo de ignorância, as coisas que fiz. Se não fosse assim, aquele que assassinou, roubou, estuprou, logo que se convertesse já sairia da cadeia, se Deus não levasse em conta o tempo de ignorância. Deus e os homens levam, consequências são consequências. E qual é o tempo de ignorância que o texto está dizendo? Se você ler o texto de Atos 17, o texto está se referindo à idolatria. O único pecado que Deus, Ele decide não levar em conta que um dia você praticou, que é a idolatria, porque se Ele levar em conta, Ele te mata. Sabe por quê? Deus mata? Deus mata. Porque nele está todo o poder e toda a soberania. Por isso quando a Bíblia diz assim, que nós deveríamos temer e tremer, é aquele a quem Jesus disse assim, que Ele não só pode pegar a nossa alma e não só pode nos matar o corpo, mas pode pegar a nossa alma e lançá-la no inferno. Eu sei que isso é um pouco assustador na pessoa de Deus, mas as Escrituras vai nos garantir isso. Então Deus não leva em conta o tempo de ignorância, o tempo que você andava em idolatria. O que é idolatria? A idolatria nada mais é do que substituir o Senhor Deus que criou os céus e a terra por outro Deus, simples assim. E a única coisa que faz com que Deus se ire em questão de pouco tempo, a Bíblia diz assim, que das suas narinas sai fumaça e seus olhos ficam vermelhos de ira, é quando a idolatria está na vida do homem. E esse foi o grande pecado de Israel. E esse é a única coisa que Deus não leva em conta. Ele como se apaga da visão, para que Ele não exerça juízo sobre a idolatria. Mas Ele disse, anuncie agora a todos os homens, em todo lugar. Ou seja, a salvação é para todos. Amém? A salvação é para todos que anunciem em todo lugar, que se arrependam. Que se arrependam. Por quê? Versículo de número 31. Portanto, tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu a certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então Deus colocou dentro da sua agenda um dia que vai julgar o mundo por meio de Jesus. Quando Jesus chega ao terceiro céu, o Pai diz assim, assenta-te no trono. E deu todo o poder para Jesus nos céus e na terra, e falou assim, agora você vai julgar os homens. Você julga os homens, depois que terminar o julgamento com os homens, Jesus vai entregar o reino para o Pai novamente. Mas Deus determinou um dia que vai julgar, e vai estabelecer a sua ira. Então, do que Deus nos salvou? Deus nos salvou dele mesmo, ou seja, do julgamento da sua ira, depois de nós mesmos. Você acredita que Deus te salva de você mesmo? Amém? Deus me salva de mim mesmo. Sabe por quê? A Bíblia diz assim, que há em nós uma semente chamada semente do pecado. E essa semente do pecado que faz em nós, faz com que nós inclinamos para o pecado, para a desobediência a Deus. E o que o Senhor Jesus faz? Ele nos salva disso. Aleluia. Jesus é o único que pode nos salvar de nós mesmos. Ele nos salva de nós e nos salva do mundo. O que é o mundo? É um sistema que Deus reprovou. O mundo
Quando a Bíblia diz que Deus reprova, Ele não reprovou o mundo, pessoas, porque ao contrário, Ele amou as pessoas, mas Ele reprovou um sistema que é rebelde contra a sua santidade. E esse mundo também está dentro de que Ele nos salvou. Olhando para o texto ainda, ele diz assim, que nos salvou e chamou. Deus também nos salvou, mas também nos chamou. E só voltando um pouco no que diz respeito a salvar, nós entendemos uma coisa. Se Deus nos salvou, quer dizer que foi Ele que realizou. Se foi Ele que realizou, tudo está guardado nele. E Ele diz assim, que nada pode te separar do amor dEle. Aleluia. E Ele nos salvou, e se Ele nos salvou, Ele também nos chamou. Nos chamou para quê? Nos chamou para uma vida de santidade. O que é uma vida de santidade? É uma vida de separação em relação ao mundo. Em 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 9, vai dizer assim, que Ele nos chamou para quê? Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então Ele nos chamou para uma comunhão com o Filho. Ele nos chamou para termos uma comunhão com o Filho. Por quê? Porque quando você foi salvo, você recebeu de Deus a natureza de Jesus, porém não o caráter ainda. Você pode repetir comigo? Eu recebi de Deus a natureza quando sou salvo, mas não o caráter. E como que é o caráter? O caráter é vida, mas disciplina. O caráter de Jesus é formado no homem à medida que ele exerce vida por meio das Escrituras. Ele olha para a Bíblia e diz assim, eu vou viver o que as Escrituras me ensinam pelo Espírito, e entra numa disciplina que o Senhor prepara, e isso gera caráter de Deus. Eu sei que nós estamos em dias que muitos dizem assim, caráter não se muda. Eu concordo com você. Caráter de ser humano não se muda. Mas a Bíblia vai dizer o seguinte, que há uma única esperança de um caráter de um homem ser mudado. É por meio da comunhão com Jesus, da natureza de Jesus, da vida de Jesus e uma disciplina dada por Deus, o caráter desse homem é mudado. Aleluia. Não são por exercícios morais. Exercícios morais simplesmente só vão te dar uma boa conduta temporária. Uma boa conduta temporária, você vai entender, nesse lugar eu não posso mentir, eu não posso roubar, eu não posso mexer no que é meu. Isso é uma conduta moral temporária. Porém, se a tua natureza e o teu caráter não for transformado, e nós estamos numa cultura que é cultural levar vantagem em cima dos outros. É cultural, se trata de uma questão cultural. Às vezes nós nem percebemos que estamos. Quantos estão me entendendo nessa noite? Só que quando a natureza de Cristo vem em você, e o caráter de Cristo começa a ser gerado, você cai em si e fala, meu Deus, isso aqui não é de Deus. Quantos já aconteceram isso? Aonde você estava em determinada conduta e você... Por isso que eu posso te assegurar com uma coisa. O Espírito de Deus é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. E quando nós falamos que Deus nos salvou, me lembro de uma coisa. Muitos de nós temos aqui pessoas que gostaríamos que elas estivessem em Cristo. Você gostaria agora de orar comigo por essas pessoas? Amém? Vamos orar? Amém? Por essas pessoas, por esses nossos familiares, por essas pessoas que ainda não experimentaram a vida de Deus. Amém? Pai, nós oramos nessa noite. E nós clamamos por nossos familiares, nossos pais, filhos, parentes, amigos, pessoas, ó Deus. Se você puder, cita o nome dessa pessoa, para que o Senhor possa visitá-lo aonde ele estiver agora. E nós oramos pela salvação. Senhor Deus, nós sabemos que nós não podemos convencer ou convencê-la, Senhor, de toda a distância do Senhor, mas o Senhor pode. E nós te pedimos, ó Deus, visita essa pessoa em nome de Jesus, por meio da nossa oração. Aleluia.
Quando nós olhamos para as Escrituras e vemos que Deus nos chamou para uma vida de santidade, porque está escrito em 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 17, se alguém está em Cristo, o que isso me ensina? Qualquer homem pode estar em Cristo. Se alguém, qualquer homem pode estar em Cristo. E o que é Cristo? Cristo é uma pedra, é uma plataforma da qual Deus pode transformar a vida de qualquer homem. O que é Cristo? O propósito de Deus para o homem, a única esperança para o homem. A esperança para o homem não é uma moralidade perfeita, não é uma cultura melhor, mas é Cristo. Amém? E nós olhamos para as Escrituras, diz assim, que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. A única esperança de algo se tornar novo na sua vida é só por meio de Cristo. Porque coisas novas podem aparecer, mas elas não terão sustentabilidade. Aquilo que tem sustentabilidade é aquilo que está em Cristo, fundamentado em Cristo, que é o projeto de Deus para o homem. E quando nós olhamos para o texto que Deus nos salvou e nos chamou, Ele também nos predestinou. Só existe uma coisa para a qual Deus nos predestinou. Nós olhamos e pensamos assim, existe destino? Alguém pode ser destinado para uma coisa? A Bíblia vai dizer assim, que Deus ele fez uma predestinação para todo aquele que é salvo e chamado. Capítulo de número 8, versículo de número 30. Hoje nós estamos num ambiente mais doutrinário, debaixo de uma direção do Espírito para nós. Eu preciso trazer alguns esclarecimentos para os irmãos. Capítulo de número 8, versículo de número 30, diz assim, ó. Versículo 29, vamos ler o 29. Porque o que dantes conheceu, também os predestinou. Romanos 8, 29, desculpe. Romanos 8, 29 diz assim, ó. Porque o que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho. Então, qual é o predestino de Deus para mim e para você? Ser igual a Jesus. Porque Jesus é o ser humano perfeito. Na ótica bíblica, no fundamento bíblico, Jesus é o ser humano perfeito. É o exemplo de pai, é o exemplo de esposo, é o exemplo de mãe também, é o exemplo de filho, é o exemplo de líder, é o exemplo de homem, e nele está toda a divindade, todo o tesouro da divindade. E ele diz assim, o texto de Romanos, que a predestinação de Deus é para sermos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito, ele seja o primeiro entre muitos irmãos. Aleluia. Então, quando nós olhamos para as Escrituras, Deus ele também nos salvou, Ele nos chamou, mas antes de nos salvando, Ele já nos predestina, nos predestinando, Ele nos chama. E essa predestinação é uma predestinação que é estabelecida por Deus antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, o Senhor te conheceu. Antes de você nascer, Ele te conheceu e Ele te deu esse predestino. O que acontece a partir daí é o que nós vamos ver aqui no texto. Então o versículo de número 9 diz que Ele nos chamou, Ele nos salvou, Ele nos chamou com uma santa vocação. Com uma santa vocação. E o que é vocação? Dentro da vocação bíblica, nós temos 3 aspectos da vocação bíblica, que é nos tornarmos uma casa para Deus, sermos participantes de Cristo e entrarmos no descanso de Deus. Eu não pretendo esgotar todos esses assuntos de salvação, chamado e vocação, porque não dá, irmãos, não dá, mas apenas trazer alguns fundamentos para que possamos caminhar em cima disso. Estava falando com o Felipe antes do culto, e quando Jesus disse assim, e eu compartilhei com ele sobre qual é a causa que me mata dia após dia. Você fala, me mata? Sim. Jesus disse assim, ó, aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. O que é a cruz? A cruz é a chamada de Deus por aquilo que você morre. Qual é a causa pela qual você morre? Tem pessoas que morrem pela causa
de crianças. Tem pessoas que morrem pela causa dos idosos, por muitas causas. Tem pessoas que morrem por tantas e tantas causas na igreja. A causa pela qual eu morro, eu e a minha família, nós morremos, é pela maturidade da igreja. Amém? É pela maturidade da igreja. Essa é a minha cruz. A minha cruz, a causa pela qual eu morro, é a maturidade da igreja. E por isso que nós entramos nesse nível das Escrituras, para compreendermos que existe uma salvação, uma chamada e uma santa vocação. Uma santa vocação que foi dada por Deus. E essa santa vocação tem um primeiro aspecto, que é você se tornar uma casa para Deus. Quando Deus fez o homem, Ele pensou e idealizou que Ele habitaria dentro do homem. Só que para que Ele habita dentro do homem, Ele faz um processo de transformação na sua vida. Aí você vai entender uma coisa, que tudo que Deus faz em volta de você, Ele está criando dentro de você uma casa para Ele. Amém? Uma casa para Ele, uma habitação para Ele. Porque é do intento de Deus entrar dentro de você. Isso nos parece estranho, mas é poderoso. E é o objetivo de Deus entrar dentro de nós. E essa é a santa vocação. É a vocação pela qual Deus nos chamou. E Ele nos chamou para sermos participantes de Cristo. O que é ser participante de Cristo? Participar da vida de Cristo, participar do seu sofrimento. Pelo qual causa você sofre? Pelo um boleto que você não conseguiu pagar? Ah, meu Deus, isso está me tirando o sono. Mas a Bíblia vai nos ensinar que existe algo superior pelo qual você poderia ser participante de Cristo e sofrer. E sofrer. E isso é ser participante de Cristo. É ser participante de propósitos maiores. E eu preciso dizer, Deus nessa noite está chamando pessoas para viver por propósitos maiores, por ideais maiores, por visões maiores, por objetivos maiores. Chega, irmãos, nos nossos dias, de que os nossos objetivos seja ter dinheiro para simplesmente o nosso prazer. Precisamos ter ideais maiores, precisamos visualizar objetivos maiores, e maiores do que nós. Isso é ser participante de Cristo. Deus sabe certamente o que eu vou fazer. Eu tenho dito para vocês dia após dia, se Deus me der dinheiro, e Ele está me dando, à medida que Ele vai me dando, eu estou ciente do que eu vou fazer. Por ideais maiores. Você fala, Carlos, mas você está recusando ter uma casa boa, um carro bom. Sim, todo mundo quer isso. Todos nós queremos isso, mas eu estou dizendo, não é só isso. A Bíblia diz que a vida do homem não consiste nos bens que ele possui. Então o que a Bíblia nos ensina? Nos ensina que você precisa ser uma pessoa de ideais maiores. De ideais maiores. Por que nós queremos tanto? O que queremos? Qual é o ideal? Qual é o objetivo? O que visualizamos? O que nós queremos? Qual é o nome que você quer? Não tem problema nenhum. Eu sei que no nosso meio, os crentes têm um grande problema de pensar assim: eu não posso querer um grande nome. Não, pelo contrário. Pelo contrário. Se você está dentro da sua profissão, você tem que alcançar um grande nome dentro dessa profissão. Porém, qual é o ideal que você quer esse grande nome? Confundimos o orgulho, a soberba com a ambição. Amém? Estão me entendendo? Cristo idealizou uma coisa: ser o primogênito dentre muitos irmãos. O Senhor Jesus idealizou: eu vou ser o melhor ser humano dentre muitos irmãos. Então nós precisamos ajustar os nossos ideais para sermos participantes de causas nobres. Irmãos, chega das causas nobres, está nas mãos daqueles que não temem a Deus. Nós olhamos dias após dias, pessoas que não temem a Deus, mas quando você pega os projetos dela, os pensamentos dela, você vai dizer: uau, que nobreza! Mas eu preciso te dizer, isso precisa alcançar o coração dos filhos de Deus.
aleluia. Os filhos de Deus precisam ter ideais nobres. Mas você fala assim, mas eu não quero ser alguém grande. Não, você não precisa ser se não quiser, deixa que eu seja, amém? Mas se você não quer ser alguém grande, seja alguém grande dentro da sua casa, seja alguém grande para o seu filho, para a sua filha. Nós precisamos de dias onde os nossos filhos vão dizer assim, não da boca para fora, pai, mãe, vocês são o meu exemplo. Não de boca para fora, mas de realidade. Vocês são de realidade o meu maior ideal. Eu desejo no meu coração, irmãos, daqui a alguns anos, quando Isabel, que tem hoje 5 anos, chegar numa determinada idade, que ela entenda o que é ideal, o que é projeto, o que é nobreza, ela olhar para mim e dizer, papai, eu quero ser alguém que caminha no ideal como o teu. Oh, aleluia. Isso não tem preço, irmãos. O que nós estamos reproduzindo para os nossos filhos, para o nosso cônjuge. Eu e a Julie voltamos de Ribeirão ontem e ela disse algo poderoso, que eu disse assim, meu Deus. Ela disse assim, sabe, amor, sabe quando acaba o casamento? Quando uma mulher não tem mais inspiração no homem. Quando aquele homem não inspira mais essa mulher. Eu falei, meu Deus, nem vou fazer essa pergunta aqui dentro do carro. Se eu estou inspirando. E eu fiquei quietinho, eu falei, eu acho que eu estou inspirando ainda. E aí eu peguei e devolvi, né, para ela ficar bem. Eu falei, é verdade, amor, verdade. Os homens têm sentido inspiração nas mulheres fisicamente. E foca no físico. Não, você está bem fisicamente. Não, mas amor, você é uma pessoa que me inspira. Mas eu acho que ela deve ter entendido o recado, irmão. Qualquer hora vem aí, você me inspira também. Amém? Glória a Deus. Quantos estão me entendendo? Então, sermos participantes de uma santa vocação é entender o seguinte: quais são os nossos ideais? Os nossos ideais precisam ser nobres. Talvez não de grande relevância de público. Talvez é um ideal pequeno, mas poderoso. Isso é ser participante da santa vocação. E o que é entrar no descanso de Deus? Entrar no descanso de Deus é quando Deus, em você, Ele se descansa. Deus descansa? Claro que Deus descansa. E quando Ele fica trabalhando? É quando você peca. Quanto mais você peca, mais Ele trabalha. Vou repetir. Quanto mais você peca, mais trabalho você dá para Ele. Porque onde que Deus sente prazer? Aonde todas as coisas estão em ordem. Do que Ele pensa, do que Ele quer, do que está no seu coração. E isso é dar descanso para Deus. Nós estamos em dias onde os filhos estão dando mais trabalho. Isso é só você remeter a dentro da sua casa. Quem é papai, quem é mamãe sabe. Quando o filho está desobediente, chega direto lá o caderninho da professora dizendo, está fazendo bagunça, está conversando dentro da sala de aula. Você não fica inquieto, você não quer trabalhar para que aquela criança, o seu filho, seja corrigido, seja estabelecido dentro de uma conduta melhor. O Senhor é da mesma forma. Então o descanso de Deus é quando nós estamos vivendo a plenitude do que está no seu coração. Isso é vocação. A Bíblia ainda vai nos dizer uma coisa, que nos foi dada mas segundo o seu propósito e graça. Vou ler de novo o versículo. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras. Ele não te chamou para caminhar nas suas obras. A sua moralidade pode ser boa para os homens, mas diante de Deus, ela é um trapo de imundícia, porque Deus, Ele precisa ajustar a sua moralidade com a moralidade de Cristo, e Ele é poderoso para fazer isso. E a Bíblia vai dizer assim, que Ele fez tudo isso segundo propósito e graça. Propósito e graça são os dois atributos ou ideais de Deus, que estabelece tudo aquilo que Deus faz. Tudo que Deus faz é pelo seu propósito e pela sua graça.
A Bíblia diz assim que a imutabilidade de Deus é a causa pela qual nós não somos consumidos. Malaquias capítulo de número 3, versículo de número 6, diz assim: eu, o Senhor, não mudo. Isso para nós é poderoso. Deus não muda. Deus não acorda de mau humor e diz assim: não gosto mais do Kenneth. Não. E eu tenho dito isso, não há pecado que você possa fazer que faça com que Deus pense ao contrário de você. Mas há pecados que você cometa que faz com que Deus retroceda aquilo que Ele está fazendo. E o texto vai nos dizer assim que o propósito e a graça de Deus é o meio pelo qual Deus sustenta tudo aquilo que Ele faz. Ele faz tudo segundo o seu propósito. E qual é o seu propósito? De tornar a congregar tanto as coisas que estão no céu, quanto as que estão na terra. A vontade de Deus é juntar tudo numa coisa só. Esse é o grande propósito de Deus, fazer com que todas as coisas se tornem uma só. E aí eu preciso te dizer uma coisa, por isso que Jesus, quando os discípulos pediram para Ele: Senhor, nos ensina a orar, Ele disse assim: vocês vão orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino. O que Ele estava ensinando os discípulos a orar debaixo do propósito eterno de Deus. O debaixo do propósito eterno de Deus é que nós somamos tudo que somos, tudo que temos, tudo que nós construímos, a figura de Deus, ao pensamento de Deus, ao pensamento do céu, e isso vai se estabelecer o propósito de Deus. E o que é a graça de Deus? A graça de Deus, você conhece por favor, imerecido, mas a graça de Deus é uma provisão de Deus para se viver aquilo que Ele nos chamou. Quando Deus te chama para uma vida de santidade, Ele não te chama e diz assim: venha viver uma vida de santidade separada para o mundo. Não, Ele te dá graça, ou seja, Ele te dá todas as condições para você viver isso. Nós estamos em dia onde nós precisamos reconciliar com muitas coisas. Precisamos reconciliar com o relógio do céu. Glória a Deus. Precisamos reconciliar com o pensamento do céu. Precisamos reconciliar com a maneira como o céu caminha. E isso vai nos dizer reconciliar com o propósito de Deus. Porque graça de Deus nós já temos. Graça de Deus Ele já nos deu para vivermos uma vida debaixo da sua vontade. E quando nós olhamos aqui ainda o texto, ele vai dizer assim, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos e dos séculos. O que aconteceu na eternidade passada? Na eternidade passada, Deus teve um relacionamento com o seu filho, e disse assim, um relacionamento de conversa com o seu filho, disse assim: em ti estarão todas as bênçãos. Todas as bênçãos espirituais, todas as bênçãos naturais estarão em você. Então por isso que o texto diz assim, que em Cristo Jesus está tudo que o homem precisa. Foi dado no tempo passado. E quando Jesus Ele encarna, o que Ele faz conosco? Ele reparte com todos nós que cremos nele, todas as dádivas que o Pai deu para Ele na eternidade passada. Aleluias. E aí diz ainda o texto, no versículo de número 10, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que que o texto vai usar manifesta? Irmãos, Deus desejou se revelar. Deus desejou se revelar, mas você vai dizer assim: mas eu nunca vi. Deus desejou se revelar, Ele idealizou, Ele projetou a sua revelação por meio do seu Filho Jesus. E Ele estabeleceu isso a ponto de que o Senhor Jesus aboliu a morte. E aqui nós vamos partir para a nossa conclusão. E o que isso significa, aboliu a morte? É a nossa garantia de que talvez alguns dias, alguns meses, você não estará mais nesse corpo. E qual que é a garantia? Jesus aboliu a morte. E o que isso significa? Nós vamos tornar a viver. Consegue me entender? A morte já não tem mais aquele poder de dizer assim: acabou-se.
não tem mais esperança. Sabe quem já foi? A esperança que vamos encontrá-los. Sabe quem já está com Cristo? A esperança que vamos vê-lo. Porque a Bíblia diz assim: Ele aboliu a morte. Aleluia. A morte é o último aguilhão a ser vencido. Porém, nós estamos vencendo a morte dia após dia ainda nesse corpo. Como assim? Talvez você entrou aqui nessa noite e entrou com muitas coisas mortas em você. Ideais, sonhos, projetos. Eles não devem estar mais mortos, porque Cristo aboliu a morte por meio da sua ressurreição. E qual é a garantia de que se eu morrer agora, se eu morrer às 9 horas, qual é a garantia de que eu serei ressuscitado? Porque Cristo ressuscitou. Nós precisamos crer nisso, e se nós vivermos isso, nós vamos entender uma coisa: a morte se trata simplesmente de uma passagem para o lugar de origem da qual nós viemos. O problema é que nós precisamos entender qual é o poder de Deus nisso. O poder de Deus nisso é que antes de Cristo, a morte matava qualquer homem, qualquer mulher, e não havia possibilidade desse homem, dessa mulher ressurgir. Mas quando Cristo morre, um ser humano, como eu e você, morre e ressuscita ao terceiro dia, o que Deus está dizendo para todos os homens? Que se um dia você morrer, se um dia que isso vai acontecer, se Cristo não voltar, o seu corpo será ressuscitado, e você voltará no corpo, e ressurgirá num corpo incorruptível, e estará para sempre com o Senhor. Isso é mais poderoso quando nós nos desprendemos do mundo. A nossa maturidade ainda não nos permite ainda compreendermos o que significa que Ele aboliu a morte. Ele aboliu a morte, disse: acabou. Todos os homens que crerem em mim agora ressuscitam. Na vinda do Senhor, o que vai acontecer? Aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Ressuscitarão primeiro. Os ossos que estão lá no cemitério ressuscitarão primeiro, receberão um corpo incorruptível, entrará a alma e o espírito novamente no corpo, e vai encontrar o Senhor nos ares. E a Bíblia diz assim: estaremos para sempre com o Senhor. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados no abrir e fechar de olhos, e encontraremos o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. E aí você fica preocupado de coisas na sua vida que se frustraram e que morreram. Se você vai ressuscitar daqui a algum tempo, por que está preocupado e tão inquieto com as coisas que morreram? Se Cristo é poderoso para ressuscitar o seu corpo, Ele é poderoso para ressuscitar qualquer coisa na sua vida, ainda hoje. Ainda hoje. Ainda hoje o mesmo Cristo que aboliu a morte é aquele que é portador da vida. É aquele que é portador da luz, e aquele que é portador da incorrupção. O que isso significa, portador da incorrupção? Em Cristo nada se desintegra, em Cristo nada se destrói. Então eu preciso te dizer, se você conseguir colocar o seu casamento que está em crise em Cristo, ele será revestido da incorruptibilidade. Se você conseguir colocar a vida dos seus filhos em Cristo, será revestido de incorruptibilidade. Se você conseguir colocar os seus negócios em Cristo, será revestido de incorruptibilidade. E o que acontece? Só Deus pode tocar. Quando as coisas estão em Cristo, só Deus toca, o diabo não toca. A figura do diabo se torna o que o texto de 1 João diz: e o maligno não nos toca. E o que isso significa, Jó? O que dizer de Jó? Jó vai te explicar, certamente. Eu só perdi o que perdi, porque foi Deus que tocou, porque pelo diabo ele foi pedir permissão para Deus. Oh, glória a Deus. Irmãos, se alguém está em Cristo, se alguém está em Cristo, hoje é uma noite de decisão, de estarmos em Cristo. É uma noite de aquele que precisa se reconciliar, reconcilie com Cristo e entre em Cristo.
E viver em Cristo é muito mais daquilo que estamos vivendo até a data de hoje. Hoje é um dia de confessarmos a Cristo e de dizermos: eu preciso viver essa vida que o Senhor proporciona. Eu não estou dizendo para você, e assim concluo, de um Jesus que diz assim: venha para Jesus e sua vida vai mudar. Não, mas eu estou te dizendo uma coisa: venha para Jesus e você vai ter um pai. Venha para Jesus e você vai se tornar um filho. Venha para Jesus e você vai ter um lugar firme para pisar. Não estou te dizendo que você será isento de dores, de percas, mas eu estou te dizendo, quando as percas vier, você vai ter um pai. Amém? Quando as dores vier, você vai poder dizer: eu sou filho. Quando todo mundo estiver escorregando, você vai estar firme. Porque se alguém está em Cristo, ele venceu. Ele venceu. Irmãos, precisamos colocar a nossa vida na plataforma de Cristo, em obediência, em submissão, em devoção. Quantos de nós estamos ainda resistindo à vida em Cristo? Quantos de nós estamos olhando para nós mesmos e estamos resistindo à vida em Cristo? A vida em Cristo é uma vida totalmente submissa ao que Deus quer, ao que Deus é. O homem perde tudo, o homem perde toda a vida, porque a Bíblia diz assim: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quando eu perco a minha alma, quando a minha vida não está em Cristo, quando a minha vida não está escondida em Deus. Mas quando eu consigo entrar como Moisés naquele dia, no Êxodo 33, a Bíblia diz assim que Moisés disse para Deus: Senhor, se o Senhor tem falado comigo mesmo, se o Senhor é esse Deus que tem se revelado ao povo de Israel, então permita que eu te veja. E o Senhor disse assim: tem uma pedra aqui junto de mim. Oh, aleluia. Tem uma pedra aqui junto de mim, e você esteja sobre essa pedra, porque sobre essa pedra eu vou abrir uma fenda. Oh, você não precisa entender isso. O que Deus fez? A pedra é Cristo. O que Deus fez? Deus feriu Cristo, para que você não estivesse somente por cima da pedra, mas que você entrasse na fenda dela. Oh! Oh, Maraia, Sumanai. Sabe o que Deus fez? Ele pegou você na rua e tirou o filho dele do quarto e disse: deixa esse rapaz, essa mulher dormir aí. E o filho disse assim, como Isaac naquele dia: sim, pai. Sabe o que Deus fez? A mesa estava posta e ele te achou na rua, sujo no pecado, sem Deus, sem esperança. Ele te achou sujo, pegou pela mão, chegou na mesa dele, te sentou, pediu para o filho dele levantar. O prato do filho estava feito, com a carne, com um refrigerante, com a mesa posta, e disse assim: filho, pode se levantar. E o filho olhou para você e viu você todo sujo, e não perguntou: pai, quem é ele? Quem é ela? Não, o filho simplesmente levantou em obediência ao pai, disse: vamos colocar ele e ela agora na mesa. Mas ele não disse: ele está sujo, ela está suja. O filho disse: pai, vamos lavar ele, vamos lavar ela? Sim, vamos lavar. Mas deixa sentar na mesa. Oh Deus, se eu tivesse mais tempo, eu falaria para vocês sobre o filho pródigo. O amor de Deus é infinito e poderoso. O amor de Deus é violento, porque a sua ira é violenta, e o seu amor precisa ser violento. E quando ele pega e crava você lê depois Êxodo 33, versículo de número
21, você vai ver que Deus fez uma fenda na rocha para que Moisés entrasse nessa fenda da rocha. E quando Moisés entra, ele se sente seguro. E por que ele se sente seguro? Porque nenhum homem, nenhuma mulher poderá se sentir seguro num mundo que vira de cabeça para baixo todo dia se não for em Cristo. Somente em Cristo o homem pode se sentir seguro. Somente em Cristo você pode levar o seu filho, sua filha para a escola e dizer assim: eu não sei o que vão ensinar para eles, eu não sei o que vai ensinar para elas, mas em Cristo os meus filhos estão guardados. Se eu conseguir colocar eles sobre a fenda da rocha dentro de casa, eu tenho certeza que eles estarão guardados. Irmãos, não é a economia que vai nos sustentar, não é nenhum tipo de sustentabilidade humana que vai nos sustentar, é Cristo, porque antes dele subir ao Pai, ele disse assim: todo poder é me dado nos céus e na terra. Jesus tem nas suas mãos o universo, nas suas mãos, e ele pode virar o globo se ele quiser. Mas ele disse assim, que determinou um dia para julgar o homem. Ele determinou um dia, mas ele disse assim, que ele não fará isso sem mim, sem você. E por isso que ele quer causar em você uma maturidade. Ele quer tirar o pecado de você. Ele quer mudar o seu coração, para que você se assente junto com ele para julgar o pecado, o mundo e o diabo. A Bíblia diz assim, que Cristo nos dará o privilégio de julgar os anjos. Vamos julgar os anjos. Estarão os anjos diante de nós, e nós vamos julgá-los, se eles realizaram o que Deus pediu ou não. Detalhe, são anjos de Deus, porque os caídos já estão julgados. Então nós precisamos entender de fato o que é uma vida em Cristo. A vida em Cristo é um nível de espiritualidade que faz com que você se suspenda desse mundo. Não é uma fantasia, é como a arca. Se você de fato permitir com que Deus construa em você, e você se torne uma arca, sabe o que vai acontecer? O dilúvio vai tomando o mundo, as águas de juízo vai tomando o mundo, e sabe o que vai acontecendo com você? Você vai flutuando. Você vai flutuando. Você vai flutuando, se você permitir Deus construir em você. Agora, quando somos desobedientes à voz de Deus, quando somos desobedientes àquilo que o Senhor Jesus, na figura de Noé, está trabalhando em nós. Mas eu fui humilhado, mas eu fui traído. É Deus construindo. Ele está insistindo conosco, irmãos. Ele ainda acredita em nós, em Cristo. Sem Cristo não, mas em Cristo Ele acredita ainda que você pode mudar a história da sua família. Em Cristo, Deus ainda acredita que você é um missionário na sua casa, que você é um missionário no seu trabalho, que você é alguém em missão nos seus negócios, que você é alguém em missão em tudo que você faz. E é debaixo dessa palavra que nós oramos. Ele venceu a morte, irmãos. Você pode fechar seus olhos?